Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema que toca muito no meu coração. Eu fiquei mais ou menos 6 anos fora das escolas, que os irmãos sabem que eu dou aula de escola. E durante esses 6 anos eu dava aula em casa. E dando aula em casa, tinha os alunos particulares, horário marcado. Chegava lá, o aluno ia lá para aprender, então nós não tínhamos muita conversa a não ser a matéria. Mais ou menos 2 anos eu voltei à sala de aula e eu fiquei assim, preocupadíssimo. Dando aula com alunos de 11, 12 anos, 12 até 18, eu percebi que o mundo deu uma mudada total. E por incrível que pareça, as crianças, eu falo criança, 12, 13 anos, já tinham uma visão pluralista e relativista da vida. Isso daí me trouxe uma preocupação muito grande, irmãos. Nós vivemos em tempos bastante difíceis e nós vemos que, por um lado, a perseguição do cristianismo, uma cristofobia, e por outro, um ateísmo ou uma mistura de tudo, levando para um lado de relativismo. Vale tudo. Então, devido a essa minha preocupação, eu resolvi fazer esse estudo com os irmãos. Então, eu vou procurar ser bem simples e didático para nós entendermos não só a proposta, como também o conteúdo. Existe hoje uma divisão da história, houve uma mudança. Então, basicamente, tá, irmãos? Do ano 500 a 1500, na Idade Média, Deus era o centro. Então é teocentrismo. E o homem procurava agradar a Deus. Do ano 1500, mais ou menos, né? 1600, a 2000, essa é a nova proposta da divisão. A razão, o racionalismo. Então, o homem, ele teve como foco principal a verdade pela razão. E do ano 2000, que essa é a nova divisão, aos nossos dias, nós estamos na era do sentimento. Eu sinto. E esse sentimento, ele é complicado. Porque tem até uma historinha hindu que diz que alguns cegos chegaram perto de um elefante e eles apalpando o elefante, eles tinham uma ideia. Então, por exemplo, um apalpava a barriga do elefante, eu sinto que parece ser uma parede. Aí o outro pegava nas presas do elefante, esse bicho parece uma lança. Aí o outro pegava a tromba, nossa, esse bicho parece uma cobra. Aí o outro pegava a parte da perna, nossa, esse bicho parece uma árvore. Aí o outro pegava a orelha, parece um abano, parece algo para se abanar. E o outro pegava a cauda. Nossa, esse bicho, eu tenho um sentimento, parece eu percebo ser uma corda. Aí nessa historinha diz o seguinte: quem está certo? Todos. Por quê? Porque cada um tem a sua visão, tem a sua forma de sentir, na hora de apalpar, de reconhecer por aquilo que ele tem de experiência. Mas para nós cristãos, quem que está certo? Quem que está certo? Ninguém, porque o animal é o quê? É um elefante.
não é nem uma lança, não é nenhuma cobra, não é nem... Entende, irmão? Então, essa historinha hindu, ela veio desde Buda. E hoje, na era do sentimento, cada um sente uma coisa. Então, é muito comum, nós que estamos fazendo estudos, seminários, de vez em quando vem irmãos que sentem tudo. É engraçado que Deus fala com ele assim, mais ou menos assim. Deixa eu ver o que Deus está falando. Ah, tá. Meu, parece que ele tem uma comunicação total, ele sente da parte de Deus um monte de coisa. E os cultos deles, entre aspas, são fervorosos, são aqueles cultos que a pessoa sai rodopiando, assim, o sentimento, por quê? Nós estamos nessa era do sentimento, da emoção. Então, isso tem trazido muita confusão. E como eu vivi em parto durante 40 anos esse processo, então eu posso falar para os irmãos que, infelizmente, as ruínas que eu vi foram muito grandes. Então nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos dessa nova visão que o mundo, que permeia no mundo. Então os irmãos acompanham. Tem hedonismo, antropocentrismo, relativismo, materialismo e individualismo. Irmãos, aparentemente parece, não tem nada a ver com o culto, não, mas é justamente essas ideias, dessas filosofias que nós temos como debater aqui na Palavra de Deus. Então nós vamos ver esses problemas e nós vamos ver como a Palavra de Deus expõe justamente contra esses argumentos, contra essas visões. Então, por exemplo, se nós olharmos aí o hedonismo, o homem procura aquilo que é agradável. Então, o centro da vida do homem ultramoderno, né? Então, a idade média, a idade moderna e a idade pré-moderna. Nós estamos na idade pré-moderna, ou pós-modernismo. Então, o prazer. Tudo que o homem quer é ter prazer. O prazer é o ponto fundamental da vida dele. Tanto é verdade, irmãos, que eu perguntei nas férias para os alunos, basicamente, aqueles que não viajaram, ou mesmo viajando, o que você fez nas férias? Ficou no celular o dia inteiro. Porque a dopamina, eles têm aquilo, prazer em cima de prazer, porque é algo que alimenta o prazer do ser humano. Agora, vejam bem, olha o que está escrito na Palavra de Deus, fazendo justamente uma crítica, desde Isaías e aqui até o apóstolo Paulo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os irmãos já ouviram, né, essa expressão? O apóstolo Paulo fala, inclusive, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Ou seja, o princípio norteador é o prazer. Então, por exemplo, se nós formos numa igreja hoje, nós muitas vezes não sabemos se estamos dentro de uma boate. Chega lá na igreja, apagam-se as luzes, só no púlpito fica uma luz, aí tem aquelas canções, não são nem hinos, totalmente voltada ao homem, como se Deus fosse o serviçal dele, aquelas luzes coloridas, aquelas pessoas praticamente dançando. Por quê? Porque é a busca do prazer. A pessoa vai à igreja e tem que sair diferente da maneira que ela entrou. Isso não é cristianismo. O cristianismo, ele muitas vezes, ele vai fazer você sair meditando quão pequeno nós somos e quão pecadores nós somos. O cristianismo verdadeiro, o evangelho, ele vai realmente fazer com que as suas arestas, as nossas,
sejam realmente tiradas. Então, a verdadeira palavra de Deus está aqui, ó. Mortificai, os irmãos vejam bem lá do hedonismo, lá embaixo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então vejam bem, irmãos. Claro que nós não estamos falando aqui de sermos masoquistas, nós temos que amar o sofrimento. E no domingo mesmo, o pastor Elias falou a respeito que o evangelho, ele se dá muito bem com o sofrimento, não foi isso, pastor? Mais ou menos isso? Que não há... Existe o sádico Sim. que vai sofrer. Ouvindo as pessoas. Tratei de muitos doentes com livros de igreja. E ainda trata. E o masoquista, que é aquele que aceita ficar ali naquele sofrimento. Sim, sim. Então, é assim, né? Ninguém está procurando sofrimento, não é isso. Mas, como existe uma luta da carne com o espírito, e nós vivemos num mundo complicado em relação ao pecado, né? E então nós somos provados dentro de Deus. Então nós temos que, claro, nós temos várias formas de ter prazer natural que Deus deixou para nós. Mas tomarmos cuidado de não viver simplesmente para o prazer como algo principal da nossa vida. Ou seja, sempre fugir de tudo aquilo que... Então, eu vou à igreja, eu quero sentir, quero chorar, quero ter emoções, quero sair de lá revigorado, né? Não é bem assim. Agora, por outro lado, o hedonismo, ele traz também uma consequência moral muito grave, porque não existe noção de pecado, não existe inferno, não existe juízo final, não existe uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Agora, vamos ver o antropocentrismo. É a divinização do homem e a humanização de Deus. O homem destrona a Deus como autoridade absoluta. E entroniza-se a si mesmo, colocando-se no centro de tudo. Então, nós vemos muitas pregações só sobre prosperidades, sobre vitórias, sobre conquistas materiais. E o pior, você faz de Deus o seu servo. Não, porque está escrito, você tem que cobrar de Deus. Um simples verme, como nós somos, cobrar de Deus. Exigir de Deus, não, porque está escrito. E tem que tomar cuidado também, irmãos, porque para os judeus, no Antigo Testamento, existia um pacto de Deus com o povo, e as bênçãos que eles recebiam, praticamente era só voltar das coisas materiais. Por quê? Porque o povo judeu era um povo sacerdotal. Todos os povos da terra tinham que ver nos judeus a diferença de servir um Deus verdadeiro. Então, quando o povo estava cumprindo a palavra, ele prosperava. Tanto é que Jó, por que julgaram Jó? Como pode você passar por todas essas catástrofes? Com certeza você é um pecador. E aí Jó já estava mostrando. Então, no antropocentrismo, é aquele Deus da barganha. Eu vi muitas vezes, milhares de vezes, irmãos, em 42 anos, milhares de vezes, o quê? Ah, Senhor, eu te servi na minha mocidade. Agora estou aqui diante de ti. Tenho crédito aí no céu com o Senhor. Algo assim absurdo.
Eu cheguei a fazer isso também. Chegava lá e dava uma de santo, domingo e 3 vezes na igreja. Aí de vez em quando eu me achava muito santo. Queria alguma coisa, Senhor, tu sabes, tenho procurado te servir. Como se fosse uma poupança. E o pior é que eu vi pregações assim, irmão, vai fazendo as coisas que é uma poupança que você está fazendo diante de Deus. O dia que você precisar, você ora a Deus e fala, Senhor, se tenho crédito aí nos céus, faça isso por mim. Então é algo... Pastor André, não é mais ou menos isso também? O irmão tem visto isso? Pastor Elias? Então, e outra coisa, a bênção de Deus é se você tem... quando eu entrei aqui, eu andava de bicicleta. Hoje eu tenho 3 carros na garagem, 3 casas alugadas. Eu era simplesmente um camelô, hoje eu tenho uma empresa. Que Deus que é esse aí? Não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Porque se fosse assim, nós estaríamos servindo um Deus da barganha. Então, o que nós vemos por aí, irmãos, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Pode ser qualquer coisa, coaching, autoajuda, alguma coisa, mas Evangelho não é. Aí depois nós vemos aqui relativismo. Para o relativismo, não há verdades absolutas. Tudo é relativo. É interessante que o relativismo diz assim, não há verdade absoluta. Ele cai em contradição, porque o que ele está falando já é uma verdade dele. Ou seja, não há verdade absoluta. Qual que é a verdade do relativismo? Não há verdade absoluta. Então, existe uma contradição, né? Agora, quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou um caminho. Então, para o relativismo, todos os caminhos levam a Deus. Agora, vejam bem, o Evangelho, ele é exclusivista? É. Ele é radical? É. Ele é negociável? Não. Ele é politicamente correto? Não. Vai sobrar para nós, então. Sem dúvida nenhuma. Agora, será que se nós não estivermos ligados na videira, que é Cristo, não absorver a seiva que vem de Jesus, será que nós vamos conseguir enfrentar os dias maus? Então, irmãos, acho que o ano retrasado, eu fiz um curso que ele chama, um curso maravilhoso, Cada Homem um Guerreiro. Por incrível que pareça, esse daí é só para homem mesmo. Então eles colocam um homem como se fosse o sacerdote do lar e como ele vai administrar o seu casamento, como ele vai administrar a criação de filhos e assim por diante. Foi feita uma pesquisa. 68% dos homens cristãos, 68% dos homens cristãos têm o vício da pornografia. Como é que nós vamos fazer? Então, irmãos, vejam bem, por quê? Porque é o hedonismo, é a busca do prazer, é o antropocentrismo, eu sou o centro, é o relativismo. Daí pode ser, não estou fazendo mal para ninguém, só que isso tem arruinado o quê? Não apenas os casamentos, mas tem arruinado também o homem no seu contato com Deus. Então, o que acontece? Cada dia mais o homem vai se afastando de Deus. E cada vez mais o mundo vai trazendo ideologias, vai trazendo filosofias, vai trazendo ateísmo. Vai chegar uma hora que também vem a perseguição. Agora, quem não estiver bem firme... Eu sei que esse tipo de estudo pode parecer meio duro, irmãos. Mas eu acredito que
não estou fugindo do que está escrito. Vejam bem o que está escrito no relativismo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém o esteja fazendo. Ah, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Agora, olha o que o Senhor Jesus disse. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeiro, santificação. Mas santificar onde? Aqui, ó. Santifica-os na verdade. Então, se eu quero santificação, eu não vou procurar as filosofias e as ideologias do mundo. Eu vou fazer o que o Senhor Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, eu falar que o Senhor Jesus é o único caminho, eu estou sendo exclusivista. Mas ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele falou ninguém vem? Porque ele e o Pai são um. Ele não falou ninguém vai. Porque ele e o Pai são, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora 3 pessoas, né, distintas, por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai. Agora, vejam bem, irmãos. Se nós observarmos em relação ao relativismo, nós temos que tomar cuidado também com outro lado. Nós temos que respeitar as pessoas, respeitar todas as religiões, os posicionamentos, temos que ser tolerantes, mas não participar. Então a pessoa fala, eu penso assim, eu vivo dessa forma, tal. Então nós não vamos entrar numa briga. Temos uma certa tolerância, ou melhor, temos que ter tolerância, mas não é isso, não quer dizer que eu tenho que concordar com o outro. Eu posso simplesmente respeitar, tolerar. E como já ouvimos aqui, tem que amar. E amar não é gostar. Então, quem ama não quer o mal. Então, por exemplo, hoje mesmo, ouvindo uma pregação, mais ou menos assim. Aquele ódio que o cristão está pregando, mais ou menos assim, você não vai rir. E aí é sentença, você vai ver, você vai para o inferno, você vai te matar. Quer dizer, é aquele amor, entre aspas, pela religião, mas ao mesmo tempo, o pior ódio é o ódio religioso. Então temos que tomar cuidado isso. Expor o evangelho, pregar o evangelho, mas ter a tolerância, ter o amor e não conviver com aquilo que é errado. Materialismo. No materialismo, nós temos aqui, na parábola que o Senhor Jesus fez, eu peguei algumas partes aqui. Os irmãos observem que eu peguei do Mateus 10, do versículo 37 a 39. Diz assim: E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que de mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não é radical, irmãos? Não é duro ouvir? Mas são palavras do Senhor Jesus. Agora, vejam bem. Quando fala quem achar a sua vida, perdê-la-á, está dizendo o seguinte, aquele que é voltado aos prazeres, voltado ao materialismo, voltado às paixões desse mundo, voltado a todas as questões mundanas. Nós não somos salvos pelas obras, mas como que o salvo não vai ter boas obras, né? Então isso aqui é muito importante. O materialismo julga que a essência da vida está na quantidade de bens
que uma pessoa possui. E aí nós vimos que o Senhor Jesus falou justamente o contrário. Individualismo. Individualismo. Cada um só se importa com as suas necessidades e não se importa com ninguém. Porém, vejamos como nos ensina a palavra de Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também pelo que é dos outros. Então vejam bem, irmãos, existe uma diferença entre individualidade e individualismo. Cada um de nós temos a nossa individualidade. Tanto é que cada um tem um dom, cada um é colocado na igreja para servir num ministério. Então, existe da parte de Deus mesmo. Cada um administre os dons como recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus, da multiforme graça de Deus. Então, é bíblico. Existe algo que é individual. Cada um tem, que Deus projetou para cada um. Mas o individualismo é aquela pessoa que ela só se preocupa com ela mesma. Então, se você falar assim, vamos fazer uma visita, que você quer, não dá tempo e tal. Aí ela perde 2 horas no celular, mas não tem tempo para se preocupar com o próximo. Por exemplo, eu vou orar, não sei nem o que pedir a Deus, porque não tem aquela oração de intercessão. Igual hoje, nós vamos fazer oração para vários irmãos que, às vezes, nem é da nossa família, e às vezes nós nem conhecemos. Alguns irmãos que são falados, ou pessoas que vocês pedem oração, nós nem sabemos quem é. Mas nós buscamos o quê? Buscamos amar a todos, orar por todos, inclusive é escritural, né? Orar para os reis, orar para os governantes, orar para todos, né? Agora, quando diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também pelo que é dos outros, existem dezenas de trabalhos que nós podemos fazer para ajudar o próximo. Por exemplo, eu não estou me pondo como exemplo agora, irmãos, só estou dando, eu tinha um amigo que ele era cego, e aí não sabia o que fazer por ele, e aí o que eu fiz? Ele falou sobre determinado livro que ele gostaria de ler, mas ele não podia ler. E aí eu ia na casa dele para ler o livro. Salvo erro, aquele livro, Jesus, o maior psicólogo do mundo, coisa assim. E ele saboreava a leitura. Às vezes, por exemplo, eu posso não ter dinheiro para ajudar uma velhinha, uma exposição, mas eu posso ir lá, às vezes, para ajudar numa limpeza da casa, sei lá. O que não falta para quem quer servir a Deus é trabalho. Quem quer servir a Deus, ele vai servir de alguma forma. Ou, por exemplo, eu não tenho estrutura nenhuma para ir para outros países e ser missionário. Eu tenho um amigo missionário, misericórdia, ele conta cada coisa lá. Eu na primeira já ia chamar a minha mãe. Não tenho estrutura, irmão. Aí o que eu faço? Eu não tenho estrutura, como que eu posso ajudar? Tem a missão Portas Abertas, então você colabora. Porque se você colabora com, por exemplo, né, Portas Abertas, eu não vou, porque eu não tenho estrutura material, física, psicológica, existencial nenhuma. Então o que eu posso fazer? Eu posso colaborar com os missionários. Então, o individualismo, ele, ao mesmo tempo, ele é narcisista, ele é egoísta. Aquela pessoa que só pensa em si. Tá bom para mim. Entende, irmãos? Então, por exemplo, às vezes, nós
pelo próprio olhar, nós vemos que na igreja tem alguém que tem determinada necessidade. Às vezes você percebe, não que nós estamos percebendo que a roupa da pessoa no ponto de vista de crítica, não, você percebe que muitas vezes aquele irmãozinho lá, ele vem sempre com a mesma roupa e às vezes você percebe que está até assim, muito usado, até rasgado em alguma parte. Eu não preciso falar para ninguém, tocar a trombeta, nada. Vai lá, ou compra alguma coisa, ou dá um dinheiro, irmão. Ó, um presente aí para o irmão comprar uma calça, comprar uma camisa. Trabalho não falta. Agora, nós falarmos que, eu não tenho dom, não precisa ter dom da caridade, sei lá, para ver uma necessidade de fazer. Né, irmão? Então, o que nós temos que tomar cuidado é justamente atentar só para as coisas que são nossas. Concluindo, diz assim, conclusão. O nosso estudo de hoje é um alerta para todos nós. Cada irmão ou irmã deve procurar aplicar os ensinos da palavra de Deus na sua própria vida e não permitir que as filosofias e ideologias mundanas nos mudem a maneira de ser e de pensar. Tenhamos como última reflexão desta noite o seguinte ensinamento: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu quero dizer para os irmãos que essa exposição de hoje, ela tem muito a ver com aquilo que eu vivi, né, irmãos? Cada um tem uma vivência, tem uma experiência, e por isso que eu achei que hoje seria um momento certo, e depois, após o estudo, os irmãos têm toda a liberdade de cada um expor ou procurar alguma reflexão diferente da que porventura tenha feito, mas acredito que o que foi dito está tudo dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, Deus seja louvado.